Amém. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. E 1 João 1, 7. Nós vamos meditar por alguns minutos, não vou me estender muito, mas eu quero a sua atenção para a palavra que nós estaremos ministrando neste momento. Isaías 59, 1 e 2. Glória a Deus. Alguém com o microfone, por favor, leia, para que todos acompanhem. Isaías 49, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém. 1 João 1, 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Todos digam amém. Ok, podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Igreja, nesta noite eu quero meditar com você por alguns minutos acerca deste tema: separados de Deus. Separados de Deus. No texto lido de Isaías, a palavra de Deus revela-nos a vontade de Deus e o plano maior de Deus para nós, que é manter comunhão conosco. Pois o versículo diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados para que não nos ouça. Mostra que Ele quer nos abençoar, que Ele quer nos ouvir, que Ele quer estar conosco, que Ele quer ter comunhão com a gente. O nosso Deus não é um Deus isolado que vive à distância por ser santo, que vive lá na abóbada celeste, cochilando, velhinho, cabelo branco, lá sentado num trono isolado porque é muito santo e ninguém pode chegar até Ele. O nosso Deus é um Deus de comunhão, carismático, que está sempre querendo contato com o ser humano, que está sempre junto da sua criação, que está sempre se fazendo presente no coração do ser humano, na vida do ser humano, sempre movendo, trabalhando, agindo. Jesus, uma certa feita, falou: meu Pai trabalha até agora. Ele não criou todas as coisas em 6 dias, no 7º diz que Ele descansou, então Ele deitou numa rede gigante e lá ficou deitado naquela rede que vai de uma galáxia para outra. Porque Ele é grande, né? Então tem que ser uma rede bem grande. Mas Ele não fez isso. Ele é um Deus que assiste a sua criação, que está sempre presente em tudo que Ele fez, acompanhando dia a dia, vivendo o dia a dia do ser humano e das demais criações que Ele fez neste universo afora. Ele simultaneamente rege o universo, acompanhando os anjos, os milhares e milhares de anjos, as atividades deles, as tarefas, as responsabilidades, administrando tudo aquilo. E da mesma maneira administra o ser humano no mundo, administra os animais, a natureza, administra tudo isso. Ele é um grande administrador e que está sempre presente na administração dele. Ele não é aquele administrador que faz a coisa engrenar, funcionar e vai e some. Vai para uma ilha bonita, linda por aí afora e ninguém sabe quem é o patrão, ninguém vê ele, ninguém sabe quem é o chefe. Não, Ele não é dessa maneira. Ele está sempre presente junto à criação, junto àquilo que Ele criou. E ao homem que é a menina dos seus olhos, muito mais presente Ele quer estar. Ele quer estar bem presente na tua vida.
Ele quer estar unido a você a cada momento, a cada instante, a cada hora. Ele quer estar ao seu lado enquanto você dorme, e a Bíblia diz, ele não dorme nem cochila, ele não dormita, ele não dorme, ele está ao seu lado enquanto você dorme. Quando você se levanta, ele quer estar ao seu lado e dizer, olha, meu amigo, estou aqui, eu estive contigo toda a noite e continuo contigo, vamos lá, vamos à luta, um novo dia. Quando você se deita, ele vai estar ao seu lado até o momento em que você é dominado pelo sono, e ele guarda o teu sono, ele guarda a tua mente, ele guarda o teu coração, ele guarda você ao seu lado, lado a lado. Ele quer ter diariamente contato, comunhão contigo, viver ao seu lado, fazer com que você seja abençoado, com que você esteja bem. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Este é o propósito de Deus para cada um. Se algo está acontecendo diferente, saiba que não é o propósito de Deus. Se algo não está andando desta maneira que eu estou mencionando, é porque algo está acontecendo diferente. Porque mesmo na tribulação e luta permitida por Ele, Ele está lá presente contigo. Não estamos imunes de situações negativas neste mundo, não. Mas a diferença é que, ao estarmos envolvidos numa situação negativa, Ele não nos abandona. Houve uma época em que foi lançado um cartão postal muito, muito interessante, com uma mensagem, que eu creio que essa mensagem ainda está rolando até o dia de hoje. É uma pequena história de alguém que estava andando, passos na areia. Era o título. Pegadas, é isso aí. Então, o teor dessa história é que alguém viu os 4 passos, as marcas, as pegadas na areia de alguém que ia caminhando. E chegou a uma certa altura que ficaram somente 2 pegadas. E o entendimento é que um foi embora. Mas na verdade não foi isso. E essa história fala de Deus acompanhando a nossa vida e deixando as pegadas pelo caminho. Mas chegou um momento, não é que Deus foi embora, diminuiu 2 pés naquelas pegadas. Ele nos tomou no colo para nos conduzir melhor. Meu amado, meu amigo, meu irmão, Deus quer ter comunhão com você. Deus quer estar juntamente contigo dia após dia, hora após hora. Ele não quer que você se sinta só, que você se sinta abandonado, que você se sinta sozinho, lutando dificultosamente neste mundo. Não quer, não. Ele quer que você se sinta socorrido, amparado, cuidado, zelado por Ele. Ele quer que você sinta que Ele não te abandona, que Ele está ao seu lado, quer esteja chuva, quer esteja sol. Ele quer que você saiba clara e nitidamente de que Ele não te abandona. Ele está sempre olhando, acompanhando e vivendo a tua vida juntamente contigo. E isso é importante, é bom de você saber, é necessário você saber. Porque sabendo disso e acreditando nisso, sua vida terá muito mais sentido, porque você sabe que quando seus pés escorregarem na vida, o Senhor está ali com a mão para te segurar. Foi assim com Pedro, não foi? O Senhor deu a ordem a ele, pode vir, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Foi o único ser humano até agora em que nós temos conhecimento de que andou sobre as águas. Foi Pedro. E ele, ao andar sobre as águas, ao descer do barco, começou a andar. As águas eram sólidas debaixo do seu pé, mas veio nele, em Pedro, não em Jesus, veio em Pedro sintomas de medo, de pavor, de insegurança, de falta de confiança em Jesus, de falta de confiança na palavra do Senhor. E resultado, começou a afundar. Mas quando estava afundando, o Senhor mostrou que estava ali e segurou-lhe pela mão. Minha vida, a sua vida não é diferente, meu amigo, meu irmão. O Senhor está olhando para você, ainda que você
comece a afundar, saiba, as mãos gloriosas do Senhor estão ali contigo. Está juntinho, o braço dele está no alcance da tua vida. Sua vida está ao alcance dele, ele não se afasta de você. Ele está junto de você para te ajudar, para socorrer, para amparar, para te colocar de pé, para te dar novamente segurança. Você já se perguntou como é que Pedro voltou para o barco depois que Jesus o segurou? Será que o chão novamente, a água ficou dura de novo para ele andar? Ou ele veio de colo? Hein? Já se perguntou alguma vez? Como é que Pedro? Pedro já tinha dado uns passos fora do barco, já estava indo a caminho. De repente começa a afundar e a Bíblia diz que Jesus segurou-lhe pela mão, deu-lhe uma repreensão e ambos voltaram e entraram para o barco. E agora? Veio de colo? Ou veio lado a lado de mão dada com o Senhor andando sobre as águas? Bom, pergunte a Pedro quando você chegar lá. Eu não sei. Eu sei que ele foi levado de volta por Jesus ao barco. Deus tem uma maneira especial de cuidar da gente. Deus tem uma maneira especial de olhar para você, de abençoar a sua vida, de querer comunhão contigo. Agora eu quero, nesta noite, observar o seguinte: mesmo Deus querendo tudo isso, nós temos um livre-arbítrio, nós temos capacidade de dizer sim ou não, querer ou não querer. E é nesse ponto é que nós falhamos. E é nesta posição é que nos separamos dele. Ele não se separa de nós, mas nós nos separamos dele. Com iniciativas erradas da nossa parte, nós nos distanciamos dele. Com iniciativas erradas de nós nos separamos de Deus. E a coisa mais triste desta vida é um homem, uma mulher, um jovem vivendo separado de Deus. É triste uma vida distante de Deus. É triste uma vida separada de Deus. Se você nunca provou disso, não queira provar, porque é muito triste uma vida distante de Deus, sem sentir sua presença, sem ter comunhão com Ele, saber que Ele está longe de você e você está longe dele, saber que se você precisar de um socorro, pode esse socorro não chegar em tempo, porque Ele está longe. É triste, mas é uma realidade. O ser humano é capaz de tomar iniciativas erradas de tal maneira que ele separa-se de Deus. E nós vimos isso dentro do próprio versículo 2 de Isaías capítulo 59, quando diz que a vossa iniquidade separa você de Deus. Separa. De tal maneira que ele não pode ouvir o seu clamor. Cria uma barreira, cria uma distância, cria uma separação, cria um muro. E isso simplesmente leva o homem a ficar só. E o homem só nessa vida de perdido, ele passa a perdido duas vezes. Ele vai de mal para pior. Separado de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia, um primeiro exemplo que eu quero usar. É a história do filho pródigo. Todos conhecem muito bem essa história, crentes, não crentes, todos conhecem. Essa história diz que aquele jovem mais novo tinha tudo em casa junto ao seu pai, tinha todo o amparo, todo o cuidado, tudo que o pai tinha para oferecer à família, ele desfrutava daquilo. Mas um dia ele decidiu se separar da família, se separar do pai dele, decisão própria. E o que levou ele àquela decisão? O desejo de viver os prazeres lá de fora. Então nós podemos ver que um dos fatores que leva o homem a separar-se de Deus
é exatamente o desejo errado de querer viver as coisas do mundo, de querer viver as coisas lá fora, de lá de fora, coisas que muitos vieram de lá porque sofreram muitas consequências. Mas talvez você que é um filho nascido no berço abençoado de uma família evangélica, criado dentro da igreja, aprendeu os seus passos no caminho do Senhor, ganhou uma experiência com Deus e nunca teve experiências com o mundo lá fora. Talvez você possa pensar como aquele filho pródigo e dizer: eu quero ir provar do que lá fora existe. E as tendências são imaginar que não é tão ruim como se fala, até quando se prova na própria vida, na própria carne. Eu aconselho a você, meu irmão, a você jovem, a você que nesta noite possa de alguma maneira estar querendo dividir sua vida com o mundo, querendo de alguma maneira ser igual ao mundo, querendo de alguma maneira provar daquilo que o mundo oferece. Eu quero dizer a você: não faça, porque a separação vai cobrar de você um preço muito alto. Cobrou daquele jovem. Ele separou-se do seu pai por uma decisão errada de vida. Ele tomou a decisão de simplesmente ir embora, separar-se do pai. E por causa dos desejos, dos deleites da vida, do prazer no mundo, ele foi-se embora. E a história narra que ele chegou ao ponto de ficar como um mendigo à rua. Não tinha dinheiro, não tinha meios de ganho, não tinha nada mais na vida, passou a ser alguém anônimo e perdido no mundo. E é assim que o mundo deixa a vida das pessoas que se separam de Deus. Eu não conheço uma pessoa desviada feliz. Eu não conheço uma pessoa desviada que tem uma consciência limpa e a certeza de um dia morar no céu. Muitos dos desviados, eles partem para a ideia do ateísmo, para tentar ignorar a consciência que eles acusam. Eles querem dizer: Deus não existe, então não tem acusador. Eu estou bem. Mas vão um dia enfrentar cara a cara o pai que abandonou, que ele abandonou. Vão enfrentar cara a cara o Deus que eles negam, porque foi ele que abandonou o Senhor, ele que separou-se de Deus, ele que se tornou longe de Deus. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver esse filho pródigo como exemplo negativo de alguém que afastou-se, separou-se de Deus. Segundo lugar, um segundo exemplo de pessoas que separaram-se de Deus é o exemplo daquele jovem rico que chegou perante o Senhor Jesus, dizendo a Jesus que ele tinha desejo de salvação. Ele queria ser salvo, ele queria ter a vida eterna, ele queria viver lá no céu, ele queria morar com Deus, ele tinha esse grande desejo na alma dele. E Jesus então deu-lhe as regras para ele poder herdar a vida eterna. E ele quis ir além. E foi quando Jesus falou: então você pega tudo que você tem, vai e vende e dá aos pobres e venha para servir. Mexeu no ponto fraco do interior do coração daquele jovem. Jesus já tinha dito para ele o que ele deveria fazer, observando os mandamentos. Se ele fizesse aquilo, ele já teria a vida eterna. Era só obedecer. Mas ele não se contentou com aquilo e ouviu do Senhor Jesus aquela palavra que lhe destruiu.
Por quê? Porque ele tinha um coração voltado para os bens, para o dinheiro, para a riqueza, para as coisas desta vida. E a Bíblia diz então que ele virou as costas e foi-se embora, separando-se de Jesus. Isso tem sido motivo de muitas e muitas pessoas também se separarem de Jesus. Por causa do dinheiro, por causa das riquezas, por causa dos bens, não sabendo administrar o seu trabalho, não sabendo administrar o seu tempo, não sabendo se manter honestamente com o seu salário, não sabendo se conduzir como deveria diante da vida financeira, das propostas financeiras, envolvendo-se em suborno, envolvendo-se em enganos, envolvendo-se de uma maneira ou outra com uma vida desonesta com relação a dinheiro, oportunidade. A maioria dos irmãos tem de serem desonestos. Você tem oportunidade de ser desonesto na boca do caixa de um banco, na boca do caixa de um mercado. Quando alguém vai te dar um dinheiro e erra a conta e te dá mais, você tem oportunidade de ser desonesto, de ser avarento. Você tem oportunidade de errar, cair, pecar, separar-se de Deus por causa da desonestidade, por causa do dinheiro mal administrado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E não é o dinheiro em si. Você pode ter bastante dinheiro, muito dinheiro, grandes recursos, ganhados honestamente, corretamente, e tua vida muito próspera e abençoada. Você pode ter tudo isso, ser um abençoador da casa de Deus, com seus dízimos fiéis, com a sua oferta de amor, com a sua ajuda espontânea. Você pode ser muito bem uma pessoa de recursos, de dinheiro, e não se perder. Não é o dinheiro que é o perigo é o amor ao dinheiro, é se apegar àquilo, é colocar aquilo como prioridade na tua vida, é ignorar os cultos por causa de uma hora extra, é ignorar a igreja por causa de um salário maior e mudar de emprego, e aquele salário maior vai te sugar o tempo e você não tem tempo para vir para a casa de Deus. Não tem mais tempo para nada relacionado à obra de Deus. Então, isto é o perigo, o amor ao dinheiro. E você precisa vigiar, porque senão isto te separa de Deus. Aquele jovem foi-se embora. Nunca mais ouvimos falar dele. Separou-se para sempre de Jesus. Uns têm chance de recuperar sua vida, como o caso do filho pródigo. Ganhou uma chance, caiu em si, voltou para o seu pai, foi acolhido e novamente manteve comunhão com o pai. Mas aquele filho pródigo não. A Bíblia diz, o filho pródigo, desculpa. Aquele jovem rico não. A Bíblia diz que ele simplesmente saiu da frente da presença de Jesus e nunca mais ouvimos falar dele. Então, uns têm chance de voltar, outros não têm. Uns têm oportunidade de voltar, outros não aproveitam a oportunidade e não vêm. Então nós não podemos ficar arriscando se vamos ter ou não ter oportunidade. É muito melhor não se separar. Não se separar. Há uma terceira personagem bíblica que eu quero olhar juntamente com você. É Judas Iscariote. A Bíblia diz que ele chegou um momento que o seu coração estava tão tendente a trair o Jesus, a vender o Jesus por 30 moedas de prata, a vender. Chegou um momento em que ele estava tão tentado por aquilo que ele cedeu. Ele decidiu na mente dele: vou fazer isso. Não sei quanto tempo ele relutou com a ideia.
Mas ele chegou o momento que ele decidiu. E aí, quando ele decidiu, a Bíblia diz que Satanás entrou no seu coração. O diabo entrou na mente dele, no coração, e dominou-lhe. E a partir daquele momento, ele se separou de Jesus. Então eu vejo o quê? Eu vejo que assim como os desejos pelos prazeres dessa vida separa pessoas, assim como a avareza, a ambição, o amor ao dinheiro separa pessoas de Deus, assim também quando a pessoa não vigia, o diabo o separa de Deus. Nós trabalhamos nesse mundo servindo a Jesus, mas o diabo trabalha também para te tirar desse rumo. Ele usa argumentos que você acha que é muito bom, muito certo, muito correto, você está certa naquilo. Uma contenda entre você e o irmão, uma palavra que te feriu, uma atitude que te machucou, um sentimento que ficou dentro de você, pode exatamente estar sendo trazido pelo diabo para roubar sua salvação e separar você de Deus. Quantas pessoas estão hoje separadas de Deus porque não vigiou, e o diabo, a voz do diabo falou alto na vida deles, e eles ouviram, deram crédito e separaram-se de Deus. Quantas pessoas estão afastando da casa de Deus por causa do irmão que de alguma maneira o feriu? Quantas pessoas estão afastadas de Jesus, longe de Jesus hoje, porque não vigiou e o diabo destruiu a comunhão dele com Deus, separou-se, foi levado, quer voltar? Não tem força, deseja novamente reatar o elo de comunhão e não consegue, porque foi separado pela influência do diabo. Satanás passou-lhe a perna e o arrastou, e hoje ele está separado de Deus. Portanto, nós acabamos de ver 3 maneiras perigosas que levam pessoas a separar-se de Deus. A falta de vigilância da sua vida pode te separar de Deus, se você não vigia. Se você se julga forte o suficiente para brincar com a tentação e não vigia, a tentação pode te arrastar. E quando você vê, você está envolvido no pecado, na iniquidade. E uma vez envolvido na iniquidade, como nós lemos, diz a Bíblia, esta iniquidade separa você de Deus. Separa você de Deus. Portanto, vigia. Cuide da sua vida. Estar separado de Deus tem solução? Claro que tem. Enquanto teu coração bate e sua mente raciocina, você tem a chance de voltar e recuperar o que perdeu. Você tem chance de se tornar uma nova criatura. Você tem chance de levantar a sua vida, erguer a sua vida e ser novamente igual ou melhor do que você era. Eu falo melhor porque você pode apoiar-se nas experiências negativas que você já viveu, o período que esteve fora, e agora, por causa daquilo que você passou, você vigiar muito mais, ter uma vida muito mais segura em Deus, muito mais firme, muito mais unida com Ele. Como é que nós podemos adquirir essa reconciliação, esse reencontro com Deus? Em primeiro lugar, 1 João 5, 1 João 1, 7, que nós lemos, diz assim: se andarmos na luz, é condicional. Se andarmos na luz, e se você liga esse versículo com Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho, é a tua palavra.
para o meu caminho, a tua palavra. Quando você liga esses dois versículos, você vai ver: se andarmos na luz, se andarmos na palavra, na obediência à palavra, como a palavra ensina, diz a Bíblia, temos comunhão com todos. Deus está envolvido nisso todos. Se você anda à luz da palavra de Deus, na obediência às Escrituras Sagradas, você não vai se separar. Se você se separou de Deus e quer reconciliar, observe a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Ouça e absolva a palavra pregada para a tua vida. Creia nela. E por meio desse conhecimento da palavra, você vai poder ganhar novamente o privilégio de manter comunhão com Deus, de tê-lo junto de você. Você vai quebrar a barreira de separação entre você e Deus. Você vai conseguir reerguer tua vida, reerguer tua cabeça. Busque a palavra, coloque-a dentro do teu coração, coloque-a em prática. Leia e observe e pratique as Escrituras Sagradas, porque fazendo desta maneira, meu irmão, você vai reconciliar-se com Deus, você vai encontrar a comunhão, você vai novamente estar ligado a Ele, e destruído será aquela separação que um dia existiu na sua vida. Nesta noite, eu quero dizer a você, igreja, a você, irmão, a você que está firme nos pés do Senhor: vigia, cuide-se, pois a Bíblia diz que quem está de pé, é o recado para os que estão de pé: cuide-se, para que não caia. E o recado para aqueles que estão caindo: vigia, vigia, reage, creia que Deus quer você de pé e unido a Ele, que Deus não quer ver você caído, Deus não quer ver você separado, Deus não quer ver você distante dEle. Deus quer comunhão contigo, como eu disse no início dessa palavra. Deus está querendo presença dEle em tudo e em todos. Ele não quer você distante dEle, Ele quer você junto a Ele. E para os que estão caídos, eu digo nesta noite: há uma chance também para você. Há uma chance, pois a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus está pronto para te ajudar, para você reerguer tua vida, para você voltar à comunhão com Ele, para você alcançar da parte dEle novamente aquele abraço amigo, aquela mão sobre os ombros, aquele cuidado especial de comunhão contigo. Saiba que Deus está te esperando na encruzilhada da vida, onde você tomou outro rumo. Hoje você pode voltar atrás. Essa semana eu estive em um lugar longe daqui, e por meio de uma placa que tinha na estrada, eu quis conhecer aquilo que estava na placa. E falei com a pessoa que estava dirigindo o carro para mim: vamos entrar aí. Ah, mas a rua é muito estreita, é mato, só tem mato. Eu falei: não interessa, vamos embora dentro. Caímos dentro daquela rua e fomos embora. E lá vamos nós, e só mato. E eu perguntava: o que tem do lado? Mato. O que tem ali? Mato. Eu queria conhecer o que estava lá na placa, na estrada. E mato, só mato. E ele falou: ó, agora se vier um outro carro aqui, nós estamos perdidos, só tem lugar para um carro. Estamos no mato. Eu falei: então vamos embora, continua. E nós fomos andando naquele mato, até que chegamos onde eu queria. Realmente existia o que a placa lá na frente dizia. Nós fomos lá conhecemos, voltamos. Eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, há um caminho de volta para você. Deus quer te trazer de volta. Se você quer, você pode ter ido lá no lugar mais difícil.
mas Jesus tem uma volta para você. E eu quero, concluindo esta mensagem, eu quero abrir esse altar para você chegar e quebrar essa separação. Se você sente que a tua vida está separada de Deus, ou se você sente que está se separando de Deus, se distanciando dele, por algum motivo, talvez nem sejam os motivos que eu abordei. Talvez um namoro frustrado, talvez um casamento falido, talvez um sentimento de amargura, de dor, de perda, está te separando de Deus. Eu quero que você traga isso e deposite aqui no altar, nos pés do Senhor. Convido a você e a todos para ficarem de pé. E abro este altar agora, para que você chegue e para que você ganhe da parte do Senhor uma oportunidade de comunhão novamente. Eu quero que você saia do seu banco agora e chegue a esse altar. Venha, nós vamos orar junto com você.